não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Por exemplo, o pessoal fica muito impressionado com o padre Lima Vaz. O padre Lima Vaz teve uma formação universitária preciosa naquele tempo, a Universidade Gregoriana, essa coisa, né? Estudou muito, lia as revistas de filosofia, etc, etc. Ele impressionava as pessoas, mas quando você vai ver qual é o fundamento do pensamento do padre Lima Vaz, é uma estupidez fora do comum. E ele mesmo diz, né, no século XIII, Santo Tomás de Aquino, né, refundiu o pensamento católico, fundindo com Aristóteles. Agora nós temos que fazer a mesma coisa, fundindo o pensamento católico com Hegel. Digo só que é o seguinte, um momento. Quando São Tomás começou a fazer isso entre a teologia católica e Aristóteles tinha morrido já fazia, né, 1700 anos. E o Hegel? Hegel é de ontem. Então, outra coisa, não havia nenhuma incompatibilidade entre o pensamento de Aristóteles e o pensamento católico. Ao contrário, se harmonizaram facilmente. Gente, Hegel é um satanista, porra. Não é brincadeira isso aí. Hegel pega toda a visão católica e mostra o seguinte: eu, Hegel, estava na origem dos tempos e agora estou no final. A culminação da autorrevelação de Deus na história é a minha filosofia. Isso é o que ele diz. Hegel era idiota? Não, ele era satanista mesmo. Como é que você pode fundir isso aí com o cristianismo? Não pode. Né? Agora, o padre dos Anjos, ele visava o quê? Assim, parecer elegante, enganar o pessoal acadêmico, que enganou muito bem. E depois eu digo, o padre Lazan não era um filósofo, o padre Lazan não, perdão, o padre Lazan era o meu mestre. O Lima Vaz não era um filósofo, era um vigarista, gente. Ele era um mentor da AP, que foi... O que é a AP? A AP é a organização comunista que se notabilizou por lançar uma bomba no aeroporto de Guararapes, matar um monte de gente que não tinha nada a ver com política. Não é isso? E a AP, até o Partido Comunista desprezava a AP porque é todo mundo radical louco. A organização da onde saíram Zé Serra e Fernando Henrique Cardoso. Isso aí é o que o Lima Vaz pariu, gente. O Lima Vaz só fez merda. Agora, ele sabia ler, né, uma revista de filosofia e fazer uma resenhazinha. Isso que ele sabia. E no Brasil, essa aparência de erudição é tudo. Porque as pessoas não vão ao fundo da coisa. Não me interessa se o cara é erudito ou não, me interessa o que ele está dizendo faz sentido ou não faz sentido. A proposta filosófica do Lima Vaz é impossível. Você fundir Hegel com o cristianismo não dá para fazer. Você não pode fundir o diabo com Jesus Cristo, não dá para fazer isso. Quem matou a charada do Hegel foi o Eric Vargas, ele diz que a fenomenologia do espírito não é um livro de filosofia, é um livro de bruxaria, destinado a fazer do próprio Hegel a origem e o fim de todas as coisas. Quer dizer, era evidentemente um megalomaníaco louco, cheio de talento, claro. Hegel dominava a técnica filosófica, mas assim, Hegel não era um homem honesto. Hegel, por exemplo, nunca foi maçom, mas ele recebeu um dinheiro da maçonaria para escrever um livro a favor da maçonaria e escreveu. Como é que você pode levar a sério filosoficamente um homem desse? Agora, ele impressiona a gente. Agora, isso é uma das características da filosofia alemã, ela impressiona muito. Né? Mas aquela história que só se pode filosofar em alemão, eu falei, bom, vocês não sabem ler alemão, gente. Se você vai ler direitinho alemão, você vê que essa é a língua de duende.
Para a poesia é uma língua maravilhosa, maravilhosa, mas para a filosofia, pô, cada palavra tem uma aura de significado, parece estar dizendo 1000 coisas, mas não está dizendo nada. Filosofar, gente, é em latim e grego, isso sim. Em alemão não. Né? Alemão é uma língua para confundir as pessoas. Então, você veja, o melhor dos filósofos alemães, né, que os dois melhores, Leibniz escrevia em latim e francês, porque ele não era besta. E o Schelling escrevia em alemão, mas justamente por causa disso, passou a vida confusa, recomeçou a filosofia dele 4 vezes. Você pergunta, qual é a filosofia de Schelling? Tem 4. Então só a última vale. Não dá para fundir a filosofia final do Schelling com a do início. Não, ele mudou tanto que não dá. Schelling, no final, ele era outro filósofo. Porque aconteceu o seguinte, ele se apaixonou por uma mulher que era casada com um colega dele. Tirou a mulher do outro, a mulher divorciou, casou com ele. Foi um escândalo. Por causa disso, ele ficou fora da universidade durante 40 anos. Né? Daí resolveram chamar ele de volta. Né? Perdoaram ele e ele deu 2 cursos de grande sucesso no final da vida, que é Filosofia da Mitologia e Filosofia da Revelação, que são livros, para mim, são livros majestosos. Né? Mas quando eu consigo relacionar isso, tento relacionar isso com a filosofia do começo, eu falo, não consigo. Depois que o Schelling mudou tanto que ele está irreconhecível, é outra pessoa. Tá certo? Mudou para muito melhor. Para muito melhor. Né? No começo ele era apenas mais um idealista alemão. Né? Mais um filhote de Kant e Hegel. Né? Mas no final ele transcende os dois de uma maneira. E ele. Existe um livro maravilhoso de um livro chamado John Lafland, que estuda Schelling e mostra como Schelling foi se afastando do idealismo alemão e se aproximando de São Tomás de Aquino. Mesmo sem perceber, porque ele não era um grande estudioso de São Tomás de Aquino, acabou pensando como São Tomás de Aquino, que ele conhecia superficialmente. Né? Mas é uma espécie de um milagre filosófico. Né? Então, essas confusões todas acontecem por causa da língua alemã, gente. A língua alemã é língua para você conversar com duendes, entendeu? Língua para você fazer macumba na floresta. Tá, quando você vai ver o Heidegger, a primeira vez que eu li Heidegger, eu não li em alemão, eu li nas traduções do Arnildo Stein, que aliás são muito boas, né? Mas eu li aquilo e falava, isso aqui é macumba, porra. Isso não foi feito para você entender. Foi feito, não era uma filosofia, é uma espécie de encantamento, está entendendo? Olha, um outro autor que é encantamento é o René Guénon. Quando você estuda o texto do René Guénon, você não dá para ler o René Guénon na tradução. Se você não lê francês, nem tente ler o Guénon. Ele tem um envolvimento espiritual terrível, ele subjuga você. Quer dizer, aquilo tem um efeito iniciático, tem um efeito espiritual que transcende a sua apropriação intelectual do conteúdo. E você então tem que decifrar aquilo, falar qual é a operação espiritual em que ele está me envolvendo. Só aí você começa a entender realmente o René Guénon. Se você vai só pelo conteúdo filosófico explícito, você não está entendendo. Ele está botando você dentro de uma tarica, gente. Ele fez comigo. Eu fui parar na tarica para o Guénon. Né? E lá que eu comecei a entender como é que funcionavam essas coisas. Né? Na Por exemplo, o Michel Weber, que era um imenso estudioso do René Guénon, talvez o maior conhecedor do René Guénon que teve na vida, ele dizia isso, esse texto não é só filosófico não, esse texto ele é iniciático em si mesmo, ele é como se fosse um rito iniciático, ele está te envolvendo numa outra coisa que ele vai te mudar o seu patamar de compreensão, muito para além do conteúdo explícito do texto. Eu digo, isso de fato acontece. Mas por que você acha que o Guénon, no início da vida, adotou o pseudônimo de Esfinge? O que é Esfinge? É o decifra-me ou devora-te. Né? Eu acabei decifrando o Guénon. Né? Eu entendi o que o Guénon queria, aonde que ele queria chegar. Depois de uma vida, levou 30 anos isso, gente. Porque eu sou muito burro, se eu fosse inteligente, teria percebido logo de cara. Mas meu consolo é que ninguém percebeu logo de cara. Absolutamente ninguém. Eu percebi, mas levou 30 anos. Então, até que eu não sou tão burro assim. Né? E
leitura filosófica tem que ser feita nesse nível. Quando eu escrevi o meu livrinho sobre Maquiavel, a coisa que mais me impressiona, muitos estudiosos de primeiríssima ordem escreveram coisas sobre Maquiavel. Eu falo, nenhum deles percebeu que Maquiavel era burro? Não. Todos acharam que era um gênio. Eu falo, por quê? Eles não conferiam o que Maquiavel estava falando com as fontes que o Maquiavel citava. Maquiavel estava analisando um fato, daí ele citava uma fonte que não tinha nada a ver com aquilo, interpretava aquela fonte errado e dizia uma terceira coisa. Ele falou, mas é evidente que ele é louco. Não é? Ele não sabe do que ele está falando, porra. E, no entanto, durante 3 ou 4 séculos, o pessoal o acha o fundador da ciência política. Fala, não tem ciência política nenhuma, ali só tem besteira, gente. Leia o meu livrinho do Maquiavel, você vai ser a maior decepção da sua vida. Então, como é que o sujeito pode ser considerado um grande especialista em política se ele está sempre no partido perdedor? E termina a vida vivendo da caridade dos seus inimigos. Ele realmente era um coitado. Agora, quando a gente vê palavras e palavras de admiração devota por Maquiavel, da parte de pessoas que eram inteligentes, meu Deus do céu. O que aconteceu? Aconteceu aquilo que diz, sabe, o autor do Meditações sobre os Arcanos Maiores do Tarot, é um padre alemão, esqueci, Tomberg, uma coisa assim. Faz uma interpretação católica do Tarot. É um livro interessante. Né? E ele, lá pelas tantas, ele diz: os sistemas filosóficos são bruxarias. Eles envolvem você espiritualmente. Não é só o conteúdo explícito filosófico, não. O conteúdo acadêmico. Não, tem uma coisa que vai muito além disso aí. Desde que eu fui alertado para esse negócio, eu comecei a ler os filósofos assim. Falei, quero saber qual é a bruxaria que está atrás, aonde que ele quer chegar. Não em termos só da influência intelectual, mas da mutação efetiva que ele quer impor nos seus leitores e, de certo modo, qual é a influência histórica que ele pretende ter. Da onde que ele quer chegar exatamente. A falta de tolerância para com o estado de dúvida é um grave impedimento ao estudo de qualquer ciência. O senhor não aguenta ficar em dúvida 2 minutos, ele tem que arrumar uma certeza e proclamar aquilo lá. Quantas pessoas são assim no Brasil? Ora, praticamente toda a classe falante é assim. Toda a elite brasileira é assim. Então isso quer dizer, e essas pessoas são as que mais falam em nome da ciência. Não é isso? Então, se você perguntar para o cara o que é ciência, ele vai mencionar algo da técnica da pesquisa científica. Ele diz, mas isso não é a ciência. Eu pedi a definição da ciência e não qual o instrumento que ela usa. Você não pega a diferença. Eu digo, eu te dou a definição de ciência. Ciência é você pegar, recortar um determinado campo de fenômenos e supor que esse campo de fenômenos é regido por uma constante qualquer. E daí você vai averiguar se essa constante existe. Aí entra a técnica da pesquisa. A técnica da pesquisa entra quando você já recortou o campo, né, e já tem a hipótese. Se você não tiver hipótese nenhuma, o que você vai investigar? Quer dizer, não é que a ciência produz a hipótese, ela precisa da hipótese primeiro para existir a ciência depois. E o recorte do campo fenomênico é feito pelo quê? É feito arbitrariamente. Você pode ter lá suas razões, você acha que é assim, acha que é assado, mas não tem uma razão objetiva que determine que o campo de observação será tal ou qual. Nenhum cientista pode afirmar de maneira razoável que o recorte que ele fez da realidade corresponde à estrutura da realidade. Isso é impossível, porque não há nenhum recorte fenomênico que exista por si mesmo. Todos dependem dos seus vizinhos. Tudo é interdependente. Então o cara fala, não, mas nós podemos fazer como é que se diz? Multiciência. Estudamos a articulação das ciências. Fala, bom, meu filho, você articular ciências que já existem, você vai pegar o recorte que elas já fizeram. Ou seja, você não está partindo, vamos dizer, de um mundo inteiramente objetivo que ele já vem com o recorte pronto. Isso não existe.
Quer dizer, essas pessoas que falam de ciência, elas nunca pensaram um minuto sobre o significado da palavra ciência. Eu não estou nem falando sobre o que a ciência de verdade é. Eu estou falando da palavra ciência. Elas não sabem o que quer dizer a palavra ciência. E quanto tempo você precisa pensar para você descobrir, por exemplo, que o território das várias ciências não corresponde a uma divisão objetiva? Por exemplo, onde termina a anatomia e onde começa a fisiologia? Você pode ter dúvida, você não sabe se um determinado elemento é estrutural ou se ele é funcional. Isso não vem pronto. Ou seja, só para fazer essa simples distinção, você tem um trabalho miserável. Onde termina a física, onde começa a química? Isso até hoje dá discussão. Não é uma coisa muito simples, né? Então, o primeiro requisito para o sujeito poder raciocinar em ciência é ele ter tolerância para com o estado de dúvida. Porque a maior parte das questões vão permanecer em dúvida para sempre. Quais certezas que a ciência universal produziu? Eu estou falando ciência, certeza no sentido absoluto da coisa. Como 2 mais 2 é 4? Eu vou dizer praticamente nenhum. Não há nenhuma descoberta científica que tenha um valor absoluto e incondicional. Tudo depende das condições em que o experimento foi feito. Por definição, depende disso. Que não quer dizer que seja inválido. É válido, mas até que ponto a palavra verdadeiro se aplica a isso? Se aplica de maneira relativa. Tudo em ciência é verdade relativa. Por isso é que nós vivemos numa época em que as pessoas acham que uma correlação estatística é uma prova causal. Todo mundo acha isso. Mas, ora, uma correlação estatística, evidentemente, ela não prova nada. Ela sugere que tem algo a ser investigado. Esse é o máximo. Não é isso? Por exemplo, então, as pessoas que moram em determinado lugar têm mais uma doença do que as pessoas que moram no outro. Né? Do que isso prova? Isso prova que você deveria investigar o assunto para saber por que é assim. É só isso que prova. Agora, depois que entrou em cena um negócio chamado mídia ou imprensa, a quantidade de pseudociência circulando no mundo virou um negócio absolutamente aterrador. Eu contei para vocês já que o editor da Lancet, que é a melhor revista médica do mundo, disse que atualmente 50% dos trabalhos médicos são fraude. 50%. Agora, pensa, como é que você vai se orientar no meio disso? Quem pode ler todos esses trabalhos? Ninguém pode. O editor da Lancet pode? Não pode. Por outro lado, o cara que é prêmio Nobel de Medicina disse: todos os remédios produzidos pela indústria farmacêutica não se destinam a curar doença nenhuma. Isso só a manter você num certo estado onde você possa continuar consumindo o remédio. Isso é verdade. Eu sei disso, eu sei até que ponto a indústria de remédio depende de anunciantes, essa coisa toda. Né? Então, se tem uma coisa que realmente não existe, é a tal da certeza científica. Existe certeza científica no aspecto puramente formal, no aspecto puramente lógico. Quer dizer, as leis elementares da lógica são a base de toda certeza. Esse tipo, A igual a A. Não é isso? Bom, pode-se conceber uma lógica na qual A seja diferente de A? Pode-se, mas será baseado na lógica que diz que A é igual a A. Então, sabendo que A é igual a A, eu posso conceber como seria se fosse diferente. Porque daí você não tem 2A, você tem 3. Né? E assim por diante. Né? Então, esse pessoal que estuda lógica, todo sujeito que estuda lógicas paradoxais, ele te dirá a mesma coisa que eu estou dizendo. Não existe uma lógica paradoxal. Eu que estou dando uma aplicação paradoxal à mesma lógica de sempre. Todos eles sabem disso. Né? Aliás, no maior congresso de lógica do mundo, que foi o Unilog,
eu fui um dos 7 brasileiros convidados a apresentar trabalho lá, apresentei o trabalho dos 4 discursos. Não pude ir fisicamente, porque era na Suíça o negócio, e eu estava viajando para a Romênia na época, uma coisa assim. Mas o trabalho foi apresentado lá. E ali tinha vários trabalhos sobre lógica paradoxais, todos baseados nisso. Mas isso não quer dizer que não haja certeza absoluta na lógica formal. Claro que existe. A lógica formal é idêntica à aritmética elementar, não tem como você escapar dela. Você pode inventar, pode variar em cima, tá certo? Mas aí é uma questão de usá-la como linguagem, né?